E aqui nós já temos a tendência, de ficar revoltados com Pedro. Mas deveríamos ficar revoltados contra nós mesmos. Quantas vezes temos feito isso? Essa narrativa tem o propósito de nos ensinar que mesmo após a conversão e a renovação efetuada pelo Espírito Santo, os crentes continuam falhos. Nós não estamos perfeitos, nós não estamos livres de fraquezas. Nós ainda estamos sujeitos a podermos cair. Mas o Senhor é misericordioso. Mesmo os supostos melhores homens, grandes homens, somos pequenos homens nas mãos de um grande Deus. E é Ele quem nos sustenta. 1 Coríntios 10, 12 diz: aquele que pensa que está de pé, veja que não caia. Aquele, pois, que pensa está de pé, veja que não cai. Temos tomado cuidado, ou temos negado ao Senhor, com nossas atitudes, em nosso lar, mesmo sozinhos? Nossas ações têm refletido o amor para Deus, ou o amor para nós mesmos? Nossos pensamentos, nossas palavras, nossas emoções. Uma segunda coisa que nós podemos aprender com essa narrativa é que uma pequena tentação pode levar um servo a uma grande queda. O início da tentação de Pedro foi somente uma questão de uma lembrança, uma recordação da parte de uma criada do sumo sacerdote. Ela disse: tu também estava com Jesus o Nazareno. Nós podemos visualizar então as duas narrativas. Uma, Jesus ali no Sinédrio, as maiores autoridades judaicas, e ali Jesus preso, soldados ali, realmente o segurando, prendendo, ele amarrado. As autoridades, perguntas, insultos, tentativas de achar alguma falta no Senhor, mas eles não conseguiam. A noite inteira. E Pedro, do outro lado, se aquentando no fogo. Chega uma criada, uma serva daquela casa, um empregado, e fala: você é um servo dele, você também é um discípulo daquele homem que está sendo julgado. Uma pequena lembrança pôde colocar aquele homem tremendo em seu íntimo. O objetivo é traçar ali a fidelidade do Senhor e a covardia de Pedro. A firmeza do Senhor e a instabilidade desse servo. Nós também temos sido instáveis. Quantas vezes? O detalhe de uma simples criada parece enfatizar mais ainda a covardia desse homem. E quantas vezes não acontece isso conosco? Às vezes o Senhor não usa uma mula para falar conosco, literalmente, mas usa outros artifícios. E somos envergonhados por conta de nossas atitudes. Aquela simples recordação daquela mera criada foi suficiente para arrasar a fé daquele tão distinto discípulo. Um apóstolo que começou a negar o seu mestre. O principal dos discípulos escolhido pelo nosso Senhor foi desencorajado, não por homens armados, não por torturas, não por insultos, não por pressões de um interrogatório, mas por uma simples recordação. Uma palavra de uma mulher simples, frágil. Aprendemos que nenhuma tentação é tão pequena que nós não devemos
dar importância. Nós temos que dar a devida importância, sim. Não existe essa questão de pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. E é terrível em nossas vidas. É como um pouquinho de fermento. Um pouco de fermento leveda uma massa que ela cresce. Assim também, um pouquinho de que nós achamos que é insignificante. Ah, é só uma mentirinha. É só um pensamento. É só uma olhadela. Um olhar malicioso, uma mentirinha, um pequeno roubo, brincadeiras indecentes, são pecados como todos os demais. A única diferença é que terá uma maior ou menor consequência para as nossas vidas e para a vida de outros, mas continua sendo pecado, uma afronta ao nosso Senhor Deus. Não há nada pequeno demais no que diz respeito às nossas almas, de forma alguma. Uma pequena faísca bota um fogo em uma grande floresta. É um cerrado, como nós vemos na época de seca, né? Como é difícil. Às vezes, quando nós estamos aí viajando nas estradas, vemos diversos focos de incêndio. As mais diversas motivações ali. A maior parte delas é criminosos mesmo. Mas tem, às vezes, um cigarro jogado, um recipiente de vidro e tantas outras coisas. Dão aquela primeira fagulha que gera aquele grande incêndio, que gera aquela grande destruição. Nós não podemos brincar com o pecado. Nós não podemos menosprezar supostas pequenas coisas, que na verdade são grandiosos desastres em nossa vida. Em terceiro e último lugar, o que nós podemos aprender também com essa narrativa, com essa história, ali quando Pedro estava sendo inquirido, ao mesmo momento que o nosso Senhor estava sendo também ali inquirido, julgado, que todo desvio impõe aos servos uma profunda tristeza. Aos verdadeiros filhos, aos verdadeiros crentes, nós temos uma tristeza, mas não é uma tristeza superficial, é algo profundo, é arrependimento. Não foi um remorso como Judas, de forma alguma. Pedro sentiu algo extremamente mais forte. Marcos 14:72 diz: e logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. O choro não teve controle, começou a chorar descontroladamente. Vou contar o meu apelido de quando eu era criança. Quando eles queriam, tinha 2, né? Um aqui, deixa para lá, que era na época que era crente, então eles faziam um jogo de palavras para me ofender, deixa para lá. Mas tinha também a manteiga derretida. Manteiga derretida era meu apelido de infância, porque afrontavam, me acuavam e eu não respondia com a mesma moeda. E por isso eu chorava. Esse choro aqui não foi um choro de injustiça, um choro de tristeza porque não tinha ninguém para socorrê-lo, mas um choro de entender que era justa ali
a condenação por conta do seu pecado, se naquele momento lhe fosse requerido. Ele pecou contra o Senhor. Ele sabia disso. Ele, naquele momento, diz Lucas 22:61, então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Lucas dá esse registro, um detalhe a mais. Na última negação de Pedro, quem é que estava passando no pátio com os soldados? Jesus. Na hora que ele nega, ele vira, e Jesus fixa os olhos nele. Uau! Você sente essa tristeza, essa vergonha, quando você peca? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. O problema é quando o pecado se torna como um calo no pé. As mulheres às vezes gostam muito de lixar o pé, né? Porque o pé vai ficando ali bem grosso, né? Os homens às vezes contam-se que, por exemplo, as pessoas, os lavradores, as pessoas que trabalhavam na roça antigamente, trabalhavam ali, não tinham calçado, às vezes pisava até em espinhos, os espinhos não conseguiam atravessar ali o solado do pé, de tão grosso que era, se tornava assim insensível. Nossos corações não podem estar como esses calos no pé, como esse insensível, essa insensibilidade. A infidelidade de Pedro manifestou-se ao longo de um interrogatório prolongado, não ali no interrogatório prolongado, mas apenas em torno de 1 hora, mais ou menos. E quem é capaz de conceber, quem é capaz de entender, de imaginar a vergonha, a dor, a autorreprovação, uma queda tão tola, mesmo depois de ter sido advertido, mesmo depois dele sabendo, ter falado, não, eu não farei isso, e caindo em si desatou a chorar. Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Lucas 22:62. Chorou com dor aguda. Quando Judas trai o Senhor Jesus, ele tem remorso. O remorso de Judas levou ele a voltar àqueles que ele tinha vendido, o Senhor, jogou ali as moedas, saindo foi e enforcou-se. Um pecado levou a outro pecado. Mas, e a negação de Pedro? O pecado dele, ele se arrepende. E posteriormente nós vemos a restauração. Não foi um mero remorso, eu acho que eu fiz alguma coisa errada, foi feio, né? Tudo bem, Deus vai entender, é assim mesmo, faz parte da vida. Não, ele ficou tão abalado, que é interessante algumas coisas que às vezes nos passam despercebidos. Em Marcos 16, versículo 67, nos fala, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. Pedro não estava na crucificação, permaneceu de longe. Provavelmente ele não se sentia nem mais digno de ser chamado discípulo, servo de Cristo. E é um detalhe muito curioso o Senhor falar a seus discípulos e a Pedro. Provavelmente quando você pecou, como eu pequei tantas vezes, às vezes você pode ter sentido, eu não sou merecedor de ser servo de Cristo. E realmente nós não somos merecedores. É a graça que nos salvou. Nós não somos merecedores do perdão.
mas ainda assim o Senhor nos concede. Mas nós não podemos de forma alguma agir como Judas, mas como Pedro. Judas tinha um senhor, o senhor dele era o dinheiro. Pedro tinha um senhor, o senhor dele era Cristo. E mesmo tendo falhado, tendo pecado contra o Senhor, ele se distancia, ele sente a dor, ele sente a vergonha, mas ele volta ao seu Senhor. Ele atende àquele chamado de voltar ao seu Senhor. E ele se encontra com o seu Senhor, ali, naquele lugar ao qual o Senhor tinha determinado. Dessa vez, o Senhor pergunta a ele: Pedro, tu me amas? A resposta dele não foi: Senhor, tu sabes que eu te amo, mais do que todos esses aqui, o Senhor sabe que eu dou a minha vida por ti. Não. Dessa vez ele, de forma humilde, fala: Senhor, eu te amo. Em vez de dizer que amaria o Senhor, mesmo que todos os negassem, mas humildemente, depois de indagado pela terceira vez, ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E o Senhor fala para ele: apacenta minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. O Senhor chama ele novamente ao serviço. Pedro não foi colocado ali em segundo plano, não foi colocado ali para ficar no freezer. Mas ele é perdoado e fala: meu filho, continua o seu serviço, continua a me servir em fidelidade. A partir daquele momento, o Espírito Santo moldaria Pedro em um líder estável, dinâmico da igreja primitiva, uma rocha, como o seu nome significa. E o que nós podemos concluir então, aprender com o apóstolo Pedro? Que quão profunda e vergonhosamente um servo de Cristo pode cair. Que uma pequena tentação pode levar a um servo a uma grande queda. Que todo desvio impõe ao servo uma profunda tristeza. Ao servo verdadeiro do Senhor, um arrependimento genuíno, uma restauração. O pecado não deve ser algo comum em nossas vidas, de forma alguma. As nossas negações não podem ser tratadas como algo normal, de forma alguma. Mas quando pecamos, Deus é misericordioso e nos perdoa todos os pecados, nos purifica de toda a nossa injustiça e nos estende a mão para nos ajudar. Ele é aquele que nos ajuda, nos ama. É como a história que nós vemos no filho pródigo, quando o pai estava ali de braços abertos, quando vai ao encontro daquele filho correndo. Algo que não era comum naquela época. O nosso Senhor é aquele que nos fortalece e nos torna como Pedro. Dia após dia, Ele está nos moldando. Nós caímos, nós falhamos, mas o Senhor não desiste de nós. Ele nos chama: vem para mim. E vai trabalhar. E continua a me servir. Porque é servindo que nós não perdemos o foco do porquê estamos aqui, do porquê o nosso Senhor nos salvou. Jesus não pede para que o Pai nos tire do mundo, mas para que nos livre do mal. Porque estamos aqui para servir ao nosso Senhor e Mestre. Sirvamo-lo com firmeza, com dedicação, sempre vigiando para que não entremos em tentação. Amém. Vamos cantar mais um cântico. Vamos colocar-nos de pé.
cântico Em Nome do Senhor Jesus. Sozinho, confio no Senhor.